Eu não sei você, mas eu quando comecei a investir, eu ficava muito em dúvida como é que fazia para analisar as ações das empresas. Eu pensava que era somente ficar olhando o gráfico, eu imaginava muito que bolsa de valores era apenas ficar olhando o gráfico para saber quando comprar e quando vender, mas depois eu comecei a estudar e vi que existiam ferramentas para fazer análises específicas das ações e das empresas, né? Foi aí que eu descobri a análise técnica, que é a análise dos gráficos, e a análise fundamentalista, que analisa os fundamentos da empresa. Então, existem pessoas no mercado que são ditas fundamentalistas, que são aquelas pessoas que seguem a análise fundamentalista. Existem as pessoas que são mais técnicas, que vão olhar gráfico, e também existem aquelas pessoas que usam um pouco das duas. Afinal de contas, qual delas a gente deve utilizar, né? Será que a gente deve utilizar apenas uma ou usando as duas também dá para investir melhor, dá para tomar decisões melhores de investimento? E o que são cada uma delas, né? Como é que você utiliza? Quais são as ferramentas por trás desses tipos de análise e como é que você pode aplicar na hora de investir? Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre esses dois tipos de análise, em linhas gerais, claro, sem especificar muito e aprofundar tanto, mas eu vou mostrar para você as principais diferenças para que você entenda quando utilizar uma ou outra, ou utilizar as duas no momento que você for investir, beleza? Então fica até o final do vídeo que você vai gostar do conteúdo e vai aprender bastante. Fala meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre análise técnica e análise fundamentalista. Eu vou trazer um comparativo entre os dois tipos de análise, porque tem muita gente que confunde, né? Eu, por exemplo, confesso que no início eu sabia apenas análise técnica. Quando o pessoal falava de análise fundamentalista, eu não fazia noção do que era uma análise fundamentalista. Depois que eu comecei a estudar, eu comecei a entender o papel desse tipo de análise. E também percebi ao longo do tempo, não sei há quanto tempo você investe, se está começando agora ou se faz um certo tempo, mas se você não viu, você vai perceber que muita gente briga com relação a esses tipos de análise, né? Meio que uma briga sem sentido. Quem é fundamentalista mete o pau em quem usa análise técnica, quem é de análise técnica mete o pau em quem é fundamentalista, enfim, uma briga de cachorro maluco aí, que não faz sentido nenhum. E eu vou mostrar para você como você pode utilizar as duas análises para poder tomar uma melhor decisão de investimento. Afinal de contas, o que a gente quer quando a gente está investindo na Bolsa de Valores? A gente quer crescer o patrimônio. Então, nada como utilizar as ferramentas e armas que tem disponíveis aí no mercado para que a gente consiga obter um bom retorno, uma boa rentabilidade no longo prazo. Beleza? Mas antes da gente começar, né, de fato, eu quero deixar bem claro aqui que essas duas análises elas têm um ponto que é bastante semelhante e que não tem como negar, seja você fundamentalista ou você analista técnico, né? É que as duas são baseadas em probabilidade e estatística. É a base fundamental desses dois tipos de análise. Eu vou comentar aqui com vocês que sempre que você utiliza análise técnica ou análise fundamentalista, você está trabalhando com cenários. E cenários ele podem acontecer ou não, né? Você pode traçar um determinado tipo de comportamento para aquela ação usando uma análise técnica e ela pode fazer completamente o oposto. Você pode traçar um cenário para aquela empresa daqui a 1, 2, 3, 10 anos e pode acontecer completamente o oposto. Então, lembre-se sempre disso. As duas análises, elas trabalham com estatística e probabilidade. Posto isso, vamos começar agora a falar sobre análise fundamentalista. Quando a empresa ela é listada na Bolsa de Valores, ela tem a obrigação de divulgar o balanço financeiro dela e outras documentações para tratar da transparência com relação ao investidor, né? Pô, você está investindo lá numa empresa, você quer que as coisas sejam transparentes, né? Você quer que ela te diga o que ela está fazendo, qual é a receita dela, qual é o lucro, se está crescendo, se não está, se tem dívida, como é que está a estrutura dela de capital, uma série de parâmetros que são divulgados nesses balanços financeiros de forma trimestral, né? Então, esses dados que são divulgados são o que a gente chama de fundamentos da empresa, né? Os fundamentos eles englobam tanto a parte qualitativa da empresa quanto a parte quantitativa, que são os números que são divulgados. E nisso, quando a pessoa utiliza a análise fundamentalista, ela vai construir uma tese de investimento, levando em consideração justamente esses parâmetros qualitativos e quantitativos,
E com base nesses números que vão estar lá naquele balanço financeiro, você vai analisar receita, vai analisar lucro, dívida, tudo isso, vai colocar isso numa planilha e vai começar a utilizar modelos de precificação de ativos. É o que a gente chama de valuation, né? Ou avaliação de empresas. Existem vários modelos para você utilizar para avaliar empresas. O mais conhecido deles é o fluxo de caixa descontado, onde você vai pegar o fluxo de caixa da empresa, os fluxos futuros, né, daqui a 5, 10, 15 anos, pega esses fluxos futuros aí e vai trazer todos eles a valor presente, que a gente chama, utilizando uma taxa de desconto, que seria uma taxa de juros. E com base nisso você consegue determinar o valor presente dessa ação com base nesse fluxo de caixa futuro. E entender se ela está barata ou se ela está cara. E por que essa balança entre barato e caro? Porque na análise fundamentalista você está procurando pelo valor justo da empresa, né? O valor intrínseco que a gente chama. Então, se você tem uma ação de uma empresa que o preço de tela dela, que é aquele preço que está no home broker ali piscando, é R$10, por exemplo, e você fez o valuation da empresa e te deu um valor de R$50, então você está comprando uma ação naquele momento barata, concorda? De R$10 para um valor justo de 50. Então, nessa condição, você está ali pagando por um preço barato. Mas pode acontecer também de você estar comprando uma ação com um preço caro, né? De repente, o preço de tela ali é R$20 e o valor justo dela é 10. Então, você está pagando caro por essa empresa. Por isso que é importante você entender a parte de análise fundamentalista, porque é aí onde você vai extrair o valor justo dessa empresa com base nos seus fundamentos, né? Porém, existe um detalhe, né? Nessa parte de análise fundamentalista, ela muda de acordo com a tese que a pessoa constrói, né? Por que eu digo isso? Porque você pode pegar duas pessoas que têm vivências diferentes de mercado e que podem ter visões também macroeconômicas e microeconômicas diferentes e podem chegar a valores justos diferentes para a mesma empresa. Por isso que o pessoal fala muito que planilha de avaliação de empresa aceita qualquer coisa, né? E realmente ela aceita qualquer coisa porque a pessoa vai projetar as coisas para o futuro da empresa, né? E dependendo da avaliação e dos cenários traçados, né? Geralmente se traça 3 cenários, um cenário ruim, um cenário base e um cenário ótimo, né? Para poder definir ali, mais ou menos na média, o valor justo da empresa, né? Então pode ter pessoas que cheguem a valores diferentes, porque a partir das premissas pessoais dela, com relação à visão que ela tem de mercado ou à visão do negócio da empresa, pode chegar a valores distintos. Pode inclusive uma pessoa chegar a uma intenção de compra, dizendo que a ação está barata, e uma outra pessoa chegar a uma intenção de venda, né, dizendo que a ação está cara. Para você ver como isso pode acontecer no mercado financeiro, e às vezes pode até ser comum, porque como eu disse, as pessoas têm visões diferentes. Por isso que é importante você saber utilizar a análise fundamentalista para tomar a sua própria decisão e entender melhor como funciona aquele negócio da empresa e como você pode avaliar ela, né, com relação às outras empresas que estão correndo ali com ela no mercado, né, que estão competindo pelo mercado que ela atua. Beleza? Então, estude a análise fundamentalista porque é bastante importante para você tomar boas decisões de investimento. Já na análise técnica é outra coisa, né? A análise técnica ela trabalha com dinâmica de preço. Enquanto na fundamentalista você trabalha com essa diferença entre preço e valor, existe até um ditado que diz que preço é o que você paga, valor é o que você leva. Na análise técnica, você está trabalhando com dinâmica de preço e não com aquele valor ali daqueles fundamentos que a ação da empresa pode trazer para o acionista. Dinâmica de preço ela pode oscilar no curto prazo, muito ou pouco, dependendo da ação da empresa, né? Mas isso tem muito a ver com a relação razão e emoção presente no ser humano. Tudo que envolve dinheiro vai envolver razão e vai envolver emoção também. E a análise técnica, ela procura, através de dados empíricos ao longo da história, é uma arte praticamente o que é feito na análise técnica, não é uma ciência exata, porque não tem como você adivinhar o comportamento humano através de fórmula, né? Então, mercado financeiro, quando se utiliza da análise técnica, você está tentando arbitrar o que a gente chama ali a emoção e a razão das pessoas, né? Às vezes as pessoas estão muito eufóricas, então a ação sobe muito rápido ou sobe reto, como a gente chama, né? E isso pode descolar um pouco dos fundamentos da empresa, não faz jus, o preço da ação está naquele patamar porque os fundamentos estão dizendo ali que não vale aquilo tudo, né? Ou também pode acontecer de ocorrer uma venda
muito massiva, que o pessoal chama, né, de efeito manada mesmo, onde o preço da ação cai demais e não vai fazer jus aos fundamentos. Ela pode estar num valor muito barato ali comparado ao valor que ela tem de fato. Então, a análise técnica, ela vai usar indicadores que são próprios da análise técnica, vai trabalhar com gráficos, diferentes tipos de gráficos, com figuras gráficas também, com médias móveis, osciladores, tem uma série de parâmetros e indicadores que você pode utilizar para poder analisar determinado comportamento da dinâmica de preço de um ativo. E quando é que a gente utiliza a análise técnica ou a análise fundamentalista, né? A análise técnica ela é utilizada mais para curto e médio prazo. Geralmente o pessoal utiliza mais para curto prazo, né? Curto prazo gira em torno ali de algumas semanas, alguns meses também, não chega até anos, mas vai girar ali em torno de alguns meses. Que é para você trabalhar no curto prazo com as oscilações de mercado que de fato são mais voláteis no curto prazo. Pode até, feito o pessoal disse, que o preço ele descole dos fundamentos da empresa, porque o mercado ele tem essas irracionalidades, né? Você pode acontecer momentos de euforia ou momentos de pânico que pode balançar com a cotação da ação e não fazer jus aos fundamentos dela. Então a análise técnica é utilizada mais para curto prazo. Então operações como day trade ou operações como swing trade, o pessoal utiliza mais análise técnica. Diferentemente do que se utiliza na análise fundamentalista, né? Que é para longo prazo ou médio e longo prazo, né? Para alguns anos ou para décadas quando você vai avaliar uma empresa. Porque qual é a ideia? É você fazer essas projeções de cenários de longo prazo para poder determinar o valor presente dessa ação, né? Então, no futuro, como o pessoal fala, né, o preço ele segue os fundamentos. Então, pode ser que a ação esteja com um preço bem barato agora e que ela vá chegar nos fundamentos, ela vale mais, a cotação chegue lá no valor justo dela, né? Muito se fala nisso que o mercado ele não é eficiente, mas no longo prazo ele tende a ser eficiente e o preço tende a buscar o valor da ação de fato, né? Esse preço pode chegar no valor mais rápido ou mais devagar, vai depender do mercado financeiro. Isso tanto vale para ações que estão mais baratas, quanto para ações que estão mais caras também, né? Você tem um preço muito alto de uma ação, ela não vale aquilo tudo, ela no futuro pode convergir para um preço mais baixo que o valor dela, né? Então tem que ficar bastante atento com relação ao uso dessas análises, porque uma pode ser utilizada mais para curto prazo, não adianta você utilizar a análise fundamentalista para o curto prazo, porque a empresa vai trazer resultados e isso demora, e também não adianta você utilizar a análise técnica para o longo prazo, porque você não tem controle também do que vai acontecer na cotação do papel ali. Você não tem como estimar um cenário de alta ou de baixa para horizontes de tempo muito longos, né? Porque você tem os fundamentos que estão na empresa e pode ser que simplesmente a empresa quebre de repente no futuro, ou então ela dispare com uma geração de valor muito alta para o acionista. Mas afinal de contas, dá para utilizar as duas análises para investir melhor? E a resposta é sim. Inclusive nos Estados Unidos o pessoal utiliza muito e é o que chamam de Fusion Analysis, que é justamente você fazer a análise fundamentalista e a análise técnica de determinada ação ou ativo, se é commodity ou outro tipo de ativo que pode ser negociado em bolsa de valores, em que se utiliza tanto a parte de fundamentos quanto a parte de análise técnica. Eu, por exemplo, utilizo esse tipo de estratégia. Eu analiso os fundamentos da empresa e vou olhar o gráfico também, porque de repente pode não ser uma boa hora para entrar. De repente o preço dessa ação pode estar em queda e você não vai ficar querendo pegar a faca caindo, porque você não sabe onde é que vai bater o fundo, né? Então de repente você pode esperar um momento de reversão no gráfico para poder fazer novos aportes, ou de repente a ação subiu demais e está muito esticada, que a gente chama, você pode de repente realizar uma parcial, vender um percentual das ações que você tem dela, porque cresceu demais o preço, né? Lembre-se sempre que o gráfico de uma ação, ele sobe caindo ou ele desce subindo, né? Se ele tiver em alguma tendência. Então, com a análise técnica, é possível tentar traçar cenários, né, no curto prazo, com relação a tendências, áreas de consolidação, onde você pode avaliar melhor pontos de entrada para aportar ou para vender. E para a análise fundamentalista, você vai avaliar os fundamentos dela para o longo prazo. E assim, carregando essa posição
e verificando se mantém os fundamentos ou se não mantém. Porque se a empresa começa a perder os fundamentos, aí é a hora de pular fora do barco e não tem análise técnica ou análise fundamentalista certa nesse momento, né? Se ela começa a dar prejuízo, começa a crescer demais a dívida, se alavancar, começa a apresentar uma série de problemas nos fundamentos dela, aí chegou o momento de você simplesmente abandonar o barco e sair fora. E isso fatalmente vai ser refletido no gráfico de cotação e você vai entender o motivo de você utilizar também a análise técnica nessas situações, porque vai te ajudar a tomar boas decisões de investimento. Tranquilo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, onde eu trouxe esse comparativo entre análise técnica e análise fundamentalista. E já aproveita aí para se inscrever no canal, clicar no sininho aí para as notificações, né? Me seguir nas redes sociais e também comentar aí embaixo qual é o tipo de análise que você utiliza. Análise técnica, análise fundamentalista, ou você é como eu, que utiliza as duas casas de análise aí, as duas estratégias de investimento para poder tomar decisões de aportar ou vender determinada ação. Então comenta aí que eu vou ter o prazer em responder e saber como é que vocês estão fazendo aí para investir no mercado financeiro, beleza? E antes de fechar esse vídeo aqui, confere lá na descrição também, porque tem vários links importantes. Tem links com livros que eu indico, uma curadoria que eu fiz de livros para você estudar para o mercado financeiro. Tem um podcast também onde tem vários episódios bastante importantes lá para você escutar. E tem também um cupom para a plataforma Alpha Trading. Eu sou contribuidor na plataforma e essa plataforma aí é uma das que está mais crescendo no mercado financeiro e vai trazer muitas coisas para você quando você começar a participar lá do ecossistema da Alpha. A Alpha é uma plataforma de inteligência financeira onde ela tem vários canais de informações lá relacionados a ações, fundos imobiliários, opções, tem salas ao vivo de operações de trading, tem vários racionais que tanto os contribuidores como eu e outros contribuidores lá, que são feras do mercado financeiro, postam, outros participantes também postam ideias também de como eles fazem investimentos. Enfim, dá uma passada lá, você pode testar por 7 dias gratuitos e se você quiser assinar, tem um cupom aí na descrição exclusivo, onde vai te dar desconto para a assinatura premium anual e para as outras assinaturas também, e também para os cursos que são ofertados lá na plataforma da Alpha, beleza? Vejo você lá na Alpha, porque lá eu estou sempre atuando com o pessoal, trazendo conteúdo, postando coisas relacionadas ao mercado financeiro, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que vai encontrar lá, beleza? Forte abraço para vocês e nos vemos aí nas redes sociais e aqui no YouTube em próximos vídeos mais na frente. Tchau, tchau e até mais.